Hora da análise com Thaís Herédia. Thaís, muito boa tarde. Nos últimos meses, a gente até falou aqui no Fechamento de Mercado, como o ministro Fernando Haddad estava se colocando ali entre o ministro da Economia e o político Fernando Haddad. Foi. Agora ele Qual está caminho? entre a Qual cruz e a caminho? espada. Então, como é que é esta dualidade do ministro Fernando Haddad? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. É uma dualidade criada por ele mesmo. Ninguém impôs ao ministro Fernando Haddad essa situação, essa armadilha que ele enfrenta hoje, essa encruzilhada que ele enfrenta hoje. Ele, desde o dia zero, com o mau humor dos mercados, e a gente já tratou muito disso aqui, né, que muita coisa não fazia sentido, enfim, e outras tantas cobranças de gente séria faziam todo sentido, ele vem desde o dia zero dizendo que economista está errado, que dizia que a economia ia crescer 1, a economia cresceu 3, que o fiscal está, que o fiscal está equilibrado como não estava, que está há 10 anos com problema e que finalmente eles estavam entregando, dizendo que as agências de classificação de risco tinham que levar em consideração que o governo estava cumprindo a meta fiscal. Esse começo de ano, até por causa do atraso do orçamento, a execução demorou e aí, portanto, os resultados foram aparecendo positivos e ele dizia, tá vendo? Tá vendo como estamos fazendo? Tudo bem que nós tivemos um problema de atraso, mas estamos levando. E aí nós acordamos na quinta-feira, ou quase fomos dormir na quinta-feira, com uma situação, que é essa que está sendo repetida hoje pelo secretário do Tesouro, Rogério Seron, e pelo próprio ministro da Fazenda, ontem nessa reunião, por exemplo, com as lideranças políticas, que o mundo vai acabar. Olha, primeiro começaram com a ameaça das emendas. Se derrubar o decreto, vão ficar sem emendas. Agora, o Rogério Seron, secretário do Tesouro, que está fazendo um trabalho, nós já ouvimos ele aqui, é um cara que bota a cara a tapa, vai lá e tenta explicar e tal. Ele disse, se derrubar o IOF, vai ser equivalente a extinguir o Minha Casa Minha Vida e os investimentos em defesa. Então, cada capítulo dessa história, Naka, primeiro confirma quem estava errado. Né? Não era quem estava fazendo alerta. Né? Talvez na dose, mas não no diagnóstico. E segundo, confirma que tem alguém ali, será que tem alguém ali que sabe o que é preciso fazer? Porque assim, se a única alternativa que o Brasil tem para o setor público federal se manter é achacar o setor produtivo via um aumento absurdo de crédito com um instrumento distorsivo, vou repetir aqui, um instrumento distorsivo não é o melhor instrumento. A Febraban fez conta e apresentou para o governo, o Isaac Sidney falou no final, 40% de aumento no custo dos juros. Então, assim, é uma preocupação que eu acho que está aumentando e que essa dualidade, portanto, que se encontra o Haddad, foi ele que criou. Porque, assim, se estava indo tudo bem, como é que agora está tudo mal? E aí o país vai ter que tomar essa decisão. O que ele fez na semana passada? Ele jogou a bola para o Congresso Nacional. E o que o Congresso Nacional fez hoje? Devolveu a bola para ele. Um jogo de ameaças entre as instituições, gente. Aqui, nós damos risada, mas isso é muito sério. Sim, é muito sério. Ninguém topa tomar uma atitude e matar no peito e dizer, olha, vamos aqui com seriedade resolver essa questão que nos aflige. Não, assim, o clima de... Qual é a próxima ameaça será qual? O Gumota falou uma coisa interessante, falou, não adianta ir buscar o judiciário não, hein? Vem resolver aqui com a gente, vem resolver com o legislativo. Não vai buscar o STF para te ajudar, que agora a brincadeira ficou séria. Então, eu estou fazendo aqui esse histórico para dizer, né? tentar trazer aqui o porquê que a gente acordou com
corda no pescoço. Será que ela sempre esteve lá e tinha alguém dizendo, não é uma corda, é um colar lindo de enfeite? Não é. Hoje teve um evento do Verde Asset, né? E o Gustavo Franco foi lá. E ele sempre, com a sua pontuação certeira, né? E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, as pessoas ficam dizendo que a política fiscal no Brasil é frouxa. Não é, não. Ela é totalmente desarrumada e irresponsável. E é por isso que a gente tem um juro de 15%. Porque no resto do mundo, como é que é no resto do mundo? No resto do mundo tem uma política fiscal frouxa, uma política fiscal mais apertada, com um juro que sobe um pouco, um juro que desce um pouco, uma taxa de juro real que faz sentido. No Brasil, como é? Uma política fiscal que é desarrumada e irresponsável, que nos impõe, para evitar um descontrole inflacionário, a maior taxa de juro real do mundo. Não vou comparar o Brasil nem com a Turquia, nem com a Rússia. A Turquia não tem inflação de 50% ao ano e o Banco Central não tem mais independência. A Rússia não precisa explicar. São os dois que têm taxa de juro real maior do que o Brasil. Quer dizer, não está fazendo sentido, e essa encruzilhada que no final coloca o Brasil inteiro, né? E a solução é cortar as pernas da economia. Thaís, nessa discussão toda, a gente teve essa reunião, então, do ministro Fernando Haddad, da equipe econômica, com várias lideranças políticas. O presidente da Câmara, Hugo Motta, falou depois da reunião com líderes sobre a insatisfação do Congresso com o aumento do IOF e como este recado foi levado a Fernando Haddad. Vamos ouvir. Na pauta estava a recente decisão do governo de elevar o imposto sobre as operações financeiras, o nosso famoso IOF. E nós levamos aos membros do governo uma preocupação tanto da Câmara como do Senado de que essa medida foi encarada pelos parlamentares, os deputados e deputadas federais, principalmente na casa que eu represento, o senador Davi, me disse que também o sentimento dos senadores e senadoras é igual ao sentimento da Câmara, de muita insatisfação com as medidas do governo que vêm a elevar tributos. Hugo também disse que a equipe econômica deve trazer uma alternativa sobre o IOF em 10 dias. Tem prazo este período. Vamos ouvir. Nós chamamos para a mesa de negociação, como tem que ser, quem tem compromisso com o país, a pessoa tem que agir dessa forma, para entender as consequências de uma possível derrubada dessa decisão do governo. O ministro fez uma série de exposições lá sobre o que o motivou a tomar essa decisão e nós, ao final, entendemos que o mais prudente para o momento era termos um tempo, já que a semana que vem será uma semana de reuniões aqui com parlamentares que vêm de outros países participar do encontro dos parlamentos dos países que fazem parte do BRICS. Nós não vamos ter as sessões normais na semana que vem, na Câmara apenas na segunda-feira, com pauta que nós acabamos de definir. E esse período, de mais ou menos 10 dias, foi o período que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado entenderam ser razoável para que o governo possa trazer uma alternativa a essa decisão de mudar, de elevar, melhor dizendo, o IOF. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Haddad. Bom, e Hugo também tem um recado e quase uma ameaça. Primeiro, o Brasil está cansado do aumento de impostos. Segundo, que a Câmara pode avaliar o projeto que simplesmente derruba o IOF. O nosso intuito na presidência da Câmara é agir sempre com responsabilidade, com equilíbrio, mas também com muita firmeza para deixar claro qual é a posição do Parlamento. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. E nós estamos aqui, de público, comunicando que a Câmara voltará a avaliar na semana seguinte, a semana que vem, a pautar
o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações financeiras. Então, esse é o comunicado que eu gostaria de fazer e agora fico aqui à disposição das perguntas e esse foi o sentimento também do Colégio de Líderes aqui respaldado, aqui presente, para que o governo tenha esse tempo e a casa possa aí analisar essas possíveis alternativas a serem apresentadas. Thaís Herédia, o Hugo Motta colocou a equipe econômica e o governo no corner, né? Chamou a responsabilidade para si e agora está com as rédeas dessa discussão. Não, eu tendo a discordar um bocadinho de você, porque essa noção da rédea, eu acho que ela já se perdeu. Eu acho que eles estão marcando mesmo é duelo, entendeu? Escolha as armas. Daqui a 10 dias a gente se encontra lá naquela encruzilhada lá que o Haddad se colocou. Daqui a 10 dias a gente se encontra. Se eu achar que as suas armas são legais, eu deixo você participar, senão ganho eu. E eu não vejo mais que tenha a rédea, porque assim, a rédea é de alguém que tem decisões para tomar. Qual decisão o Congresso Nacional vai tomar? Eles se colocaram à disposição para rever benefícios tributários. Então, tem uma ideia, que é uma ideia seguinte, em vez de discutir um por um, porque aí o um por um, cada grupo de interesse vai acampar no Congresso Nacional e a coisa não sai, faz um corte linear, 5% de tudo. Aí começa a aparecer, mas aqui não tem como tirar, mas aqui não tem como tirar. Então é assim, precisa do capital político do Congresso, precisa do capital político do Poder Executivo, precisa da convicção de ambos, mas a dificuldade hoje está em entender o seguinte, tá bom, então se não quer o IOF, e não é para querer mesmo, se não quer o IOF, quer o quê? Né? Se está cobrando reforma estruturante, que reforma? A administrativa não gera economia de gastos no curto prazo. A reforma administrativa é pela eficiência, produtividade, organização e, em alguma medida, melhora da alocação do recurso público. Ela não é uma reforma que vai gerar economia dos gastos públicos, né? Precisa outras reformas, reforma da Previdência, por exemplo. Então, qual a agenda? E aí a gente fica se perguntando o seguinte, o debate hoje era, será que o Haddad, o Álvaro Gribel fez essa coluna no Estadão muito boa, será que o Haddad sabia e resolveu botar o bode na sala mesmo assim? Foi o jeito que ele encontrou para avisar que o mundo estava acabando, que aquilo era tudo mais ou menos, aquela história de que estamos fazendo, vai dar tudo certo e tal. Então, ele fez isso. Eu não acho que seja por aí, eu acho que ele não sabia mesmo, eu não sei qual é pior, mas de qualquer forma é isso. Então, temos, de um lado, o ministro Fernando Haddad e, do outro, o Hugo Motta, que certamente sentiu uma pressão fortíssima. Hoje, em algum momento, ele até se corrigiu. Ele disse assim, porque é a posição do Congresso? Do Congresso não, da Câmara, porque eu não sei o que o Senado pensa. O Alcolumbre está quieto. Davi Alcolumbre não falou. Então, ele não pode falar pelo Congresso, ele pode falar pela Câmara dos Deputados. E ele sentiu a pressão. Todo mundo agiu antes dele. Ele foi o último a se posicionar, né? Então, e aí ele diz assim, olha, eu estou te apertando, mas eu só vou te cobrar daqui a 10 dias. Porque semana que vem a gente não vai estar aqui de novo. Né? Porque assim, cada hora está no lugar, menos lá no Congresso Nacional. Mas, de qualquer forma, a grande questão é o seguinte, quem está blefando e quem está falando a verdade? E, mais importante do que isso, quem vai apresentar a solução? Não adianta ficar jogando a responsabilidade, o Haddad para o Congresso para o Poder Executivo, né? Todo mundo quer o bônus, ninguém quer o ônus. Qual é a agenda? Qual é? Tem band-aid para resolver 2025? A gente preocupado aqui, olha, 2027, o próximo governo vai chegar, vai encontrar tudo bagunçado. Não, minha gente, já está. Não tem mais essa de 2027, né? Final de 2026, como a Simone Tebet dizia, final de 2026, nós não sabemos como vai ser. Não, a gente já não sabe agora, maio de 2025. Então, é um pouco disso. O que nós estamos assistindo é uma jogada arriscadíssima, que pode ser uma jogada de estratégia. A gente sabia muito bem, mas a gente quis botar esse bode na sala. Eu não acredito nisso, eu acho que não sabiam,
o que também é assustador, como eu já disse, e do outro lado o Congresso Nacional dizendo, olha, não vai me apertar, eu vou te colocar ainda mais numa posição de corner, pode ser assim, mas assim, marcando um duelo. E Thaís, para a gente terminar essa conversa, a discussão escalou de um jeito nesta última semana, e a gente começa a ouvir, hoje o Hugo Mota mencionou isso, que foi uma frase que me chamou muito a atenção, de que a gente vai construir uma solução junto. Eu não lembro como foi ipsis literis, mas a ideia era essa, né, de que o Congresso, a Câmara, vai costurar junto com o Executivo, com o Ministério da Fazenda. E foi o mesmo tom ontem usado pelo Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, dizendo, olha, estamos aqui, viemos reclamar, sim, não gostamos do IOF, mas a gente quer também trazer propostas. Será que, de uma maneira absolutamente estrambelhada, a gente vai ter todo mundo sentando na mesa para uma discussão honesta e madura, adulta, a partir deste momento? Estou sendo muito poliana. Não está sendo poliana de jeito nenhum. É o racional, o responsável, de bom senso a fazer. Ainda bem que você me fez essa pergunta, porque eu sabia que estava faltando um personagem nessa história. Um personagem que tem um enorme tamanho e zero papel secundário. O presidente Lula. É ele que vai resolver. Esse contingenciamento e essa solução mágica encontrada pelo IOF é um sinal claro de que o limite de Lula está dado. Ele provavelmente, ele não queria nem o contingenciamento de 20 bi, que ele teve que engolir, né? Então, assim, no final das contas, Lula vai dizer neste governo sim ou não. Nada é impossível. Quem sabe o presidente Lula diz assim, vamos, mas não é provável que isso aconteça. E a convocatória do presidente Lula foi também feita por Hugo Mota nesta entrevista coletiva, vou abrir aspas, ao presidente da Câmara dos Deputados. O presidente Lula, o presidente da República, ontem estava em viagem. Hoje me parece que já está em viagem novamente. Então, o presidente da República precisa tomar pé dessa situação para que, a partir daí, o governo possa apresentar essas alternativas. Então, o duelo também terá o presidente da República. O juiz é ele. O juiz é ele, porque o governo é dele. Não é porque ele é poderoso, superior. Não, o governo é dele. Ele foi eleito. Ele é que é o presidente da República. O governo é dele. Qualquer solução que tenha que passar por uma elaboração ou uma participação ativa do governo federal depende da posição do presidente da República. E a sinalização dada por ele e pela sua assessoria política é de que não, a não ser que mude. Mas o que está claro Haddad é muito leal a ele, isso tem valor e está tudo certo, mas assim, está dado o limite o Lula já deu, né? E o que o Haddad está dizendo é o seguinte, por causa desse limite, o mundo está acabando bem antes do que a gente podia imaginar. É óbvio, né, gente, que eu estou fazendo aqui um mega de um superlativo, né? Lógico que o mundo não vai acabar, não é isso, mas é porque estava indo tudo tão bem, eu não quis perder a chance de fazer essa troca, essa comparação. Mas, de qualquer forma, o Lula é o juiz desse duelo. Ele que vai ter que decidir no final das contas. E ele que vai, no final das contas, dizer também qual é a conta que o país vai pagar. Thaís Herédia, obrigado, como sempre, pela discussão, pela conversa, pela análise absolutamente maravilhosa. Obrigada, até amanhã.